Vamos falar da parte de bobinas, tá? Bobina de ignição, parte interna, tá? Vamos medir e saber como medir, né? Saber aí fazer as medições dela, tá? Multímetro comum, né? Comum. Para fazer a medição da bobina, nós precisamos colocar em 2000 ohms, tá? Alguns vai estar em 2000 ohms, aqui ó, ou 2K, tá? Que é a mesma coisa, tá bom? Então, em 2000 ohms, tá? E a bobina, ela tem que dar em torno de 300, acima de 300, tá? 300 ohms. Então, cabo vermelho no fio da saída da bobina e o preto na carcaça dela, qualquer parte de metal dela aqui, tá? Se não pegar, você dá uma raspadinha por causa do verniz, olha lá, 335, 34, tá? Essa bobina está em perfeito estado, tá bom? Diferente dessa bobina aqui, ó. Essa bobina aqui, ela tá queimada. Por que ela tá queimada? Podemos reparar aqui, ó, que ela tem dois amassados. Esses dois amassados aconteceram porque não foi colocado a arruela de pressão e nem a lisa na hora de colocar o volante partindo aqui, parafusado aqui. O parafuso atravessou aqui dentro e acabou alcançando a bobina e danificando, né? Essa bobina mesmo aqui, ela vai dar 0. 0. Não marca nada. Nada, tá? Então isso significa que essa bobina queimou. Então muito cuidado na hora de montar esse carretel aqui, esse corpo dentado aqui da partida, que pode causar esse problema, tá? E essa é uma outra que também queimou porque a chaveta ficou fora da posição. Aí quando o motor ligou, ela ficou raspando aqui, chegou até o cobre da bobina, né? E danificou e causou um curto e acabou queimando a bobina também. Então são duas coisas que precisamos tomar cuidado. Outra coisa que nós precisamos saber sobre a bobina. Aqui em cima, um lado sai o cabo e o outro lado tem o terra. É um fiozinho bem fininho de cobre soldado numa chapinha. Se esse fio romper, a bobina para de funcionar. Ou seja, aí precisa vir aqui e soldar ele de novo no lugar, tá? Isso acontece quando a pessoa vai apertar aqui e a chave de fenda escapa. E aí acaba danificando esse cabinho aqui e a bobina acaba quebrando, né? Porque é bem esse cabinho aqui, ó. A gente precisa tomar muito cuidado com ele, tá? Posição da bobina. Essa é a mesa, tá? Nós vamos montar a mesa, a bobina nessa parte mais alta, tá? Nessa aqui é a mais baixa, que é para instalar a bobina de luz, e essa mais alta para colocarmos a bobina de alta. Qual a posição? Qual a posição? Cabo, esse cabo para baixo, ele vem nessa posição aqui, ó. Nessa posição. O fio está na parte de baixo e o aterramento fica para o lado de cima. Uma referência melhor, esse aterramento ele vai ficar para a parte do cilindro. Aqui vai ter o cilindro, né? E aqui embaixo é onde você fixa o motor na base, né? Então esse aterramento sempre vai ficar para cima aqui da parte do cilindro e instalado na posição mais alta. Outro cuidado, aqui embaixo nós temos essa parte aqui, ó, é onde o cabo tem que passar. Se ele ficar aqui no meio, ele vai morder, o walk machine vai pegar, só que depois que esquentar, ela vai acabar cortando e entrar em curto. Vai dar uma impressão que a bobina queimou, mas você vai olhar que o patinete vai ter até centelha, mas o motor estoura, não pega,
é porque esse fio cortou, tá? Aí é só desmontar, passar ele para a posição correta e montar de novo, tá? Outra coisa, se você montar essa bobina invertida, esse terra para baixo e o fio para cima, quando você puxar o motor para a partida, ele vai estourar, ele vai dar um estouro. Isso significa que essa bobina foi montada ao contrário. Então, tem que desmontar e montar do jeito correto que ele vai pegar, tá bom? Então, ó, vou parafusar a bobina aqui. Antes de concluir o aperto, eu venho e coloco o cabo na posição correta aqui, ó, passando aqui e não preso aqui no meio, tá? Confiro a posição, o aterramento aqui para a parte superior, onde vai ficar o cilindro, né? E podemos apertar. Perfeito, apertado. Então, o cabo aqui está bem livre, não está mordendo aqui, tá? Outro detalhe, a bobina não pode ficar mais alta que a mesa, tá? Tem que estar sempre rente, tá? Ou menor. Por quê? Para quando ela trabalhar aqui dentro, não raspar o volante magnético, tá? Esse é a parte do cárter, onde nós vamos instalar a bobina, tá? E ela já está montada, né? Então vamos colocar aqui. Primeiro vamos passar o cabo aqui, ó, pela borracha. Perfeito. E vamos encaixar aqui, puxar um pouco o excesso do cabo um pouco para fora, tá? E parafusar ela aqui no lugar. Ok. Antes de torquear a final, precisamos pegar o cabo aqui, ó. Não podemos puxar esse cabo. Por quê? Porque quando nós puxamos ele acaba entrando debaixo da bobina. Então tem que ter muito cuidado, não podemos puxar, tá? Por garantia, a gente abaixa ele aqui, ó. Deixa ele para baixo, né? Tá? Primeira vez que está montando a bobina, está transformando o Walk Machine platinado em CDI, coloque o ajuste aqui no centro, tá? Igual está aqui, ó, no centro, tá? Ou um pouquinho mais no centro, tá bom? Outro cuidado, a mesa, não, essa mesa aqui não pode ficar raspando no virabrequim, tá? Então, antes de torquear, você precisa ajustar ela para ela ficar no centro, para essa mesa aqui não ficar raspando no virabrequim, tá? Então você vem, aí antes de apertar, você centraliza, pode ver que ela tem uma forma que você consegue mexer, ó. Tá? Então você centraliza, ó. Não está pegando no virabrequim, está totalmente livre, o ponto está numa posição no meio, onde ele vai funcionar, tá? O cabo está bem aqui, ó, do lado de baixo, ó, tá? Bem aqui, ó, sem problemas, e podemos torquear. Pronto. Lembrando que aqui vai uma arruela de pressão e aqui vai lisa e pressão na hora que fixa a mesa no motor. Precisamos dessa de pressão porque vibra muito e pode se soltar, tá? Vamos colocar o magneto, tá? Chaveta precisa estar no lugar. Se ela estiver folgada,
cola ela com uma cola acrílica aí, uma super bonder mesmo, tá? Por quê? Se você for encaixar e essa chaveta levantar, ela causa esse dano aqui, ó, tá? Então precisa ter esse cuidado. Colocou, colocamos, tá? Não está raspando, está livre, 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 tá? Ó, não está pegando. Aí após isso vem a parte da porca, rosca esquerda, tá? Apertou, no caso o motor vai estar completo aqui, né? Aí vocês vão usar o procedimento do outro vídeo, utilizando o pino trava e tudo mais para poder conseguir fazer o aperto da rosca esquerda e poder colocar todo o outro conjunto da tampa partida, do sistema de partida, né?